Diz assim as Escrituras Sagradas, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, vamos tratar aqui hoje do tema, amados, muito bom, né? Revelação na encarnação. E vamos dar continuidade a mais 4 a 5 estudos e exposições da Palavra de Deus sobre esse tema da origem do homem, E aqui, amados, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: a concepção, nascimento, vida, sofrimento e morte do Senhor Jesus são provas da presença de Deus na humanidade através do Senhor Jesus. A sua vinda ao mundo, amado, se constitui a revelação narrada nas Escrituras Sagradas, algo verdadeiro, pois existe na revelação de Deus. Não existe erro algum que venha gerar dúvida. Falta aí botar o não aí, né? Eu queria ler com os irmãos 1 Timóteo 3,16. Olha o que é que diz as Escrituras Sagradas, né? Se você estiver pronto aí, vamos ler comigo aí. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amados, a expressão do apóstolo São Paulo sobre a revelação do Filho de Deus. A revelação aqui, amado, mostra o aspecto interessante da encarnação do Filho de Deus e os motivos pelos quais, irmãos, foi necessária a sua presença aqui na Terra, aqui entre nós, na humanidade. E somente, eu digo aqui, amado, que somente na mente dos crentes, né, das novas criaturas, aquele que creu verdadeiramente em Jesus Cristo, pode haver uma compreensão deste maior milagre da humanidade, a vinda do eterno dentro do mundo, do infinito dentro do finito, de Jesus, que não morreria de jeito nenhum, morreu até a sua encarnação mais humana, mas continua vivo
É o maior milagre, irmãos. Não existe milagre maior do que esse para a humanidade, irmãos, né? E nada neste mundo, amado, pode ser tão espetacular como a encarnação, amados, de Jesus Cristo ao mundo. Um ser divino, amado, como eu disse, que adentra dentro de nós, dentro do limite, né? O ilimitado habita no limitado, o infinito entra no finito, né? E se torna assim um homem como nós, né? Tudo isso aconteceu por causa do pecado, embora ele veio para eliminar a nossa condenação. Aquele que nos proveu a condenação eterna, ele veio como homem para pagar essa conta. E nós não temos mais dívida. Louvado seja Deus. E eu queria concluir essa introdução aqui, amado, dizendo o seguinte: entre os motivos que podem ser observados aqui na encarnação, né, nós temos o quê? A presença de Deus entre nós. Jesus aqui, quer saber quem é Deus? E Jesus esteve aqui entre os homens, a presença dele. Esse nosso Deus não é estranho. Ele veio aqui, veio pelo seu Filho, encarnado, não é? Bem, veio Jesus o quê? Cumprir o plano da redenção. Ele veio fazer a redenção do homem. O homem que perdeu-se, que caiu, que perdeu, foi condenado de fé, ele veio recuperar esse homem aqui, amado. E veio o quê? Libertar, amados, o homem, não só dos pecados, mas vencer também as obras do diabo, do inimigo que foi derrotado lá no jardim. O homem perdeu lá com o diabo. E aí, em Jesus, nós ganhamos. Porque se a morte foi para nós uma perda que o diabo provocou, Jesus, quando veio, Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, foi que ele disse: tragada foi a morte que o diabo veio, pela vitória, pela ressurreição que Jesus Cristo veio trazer. Por isso Jesus Cristo disse a Maria o quê? A Marta o quê? Seu irmão não morreu, ele tinha poder sobre a morte, né? Disse, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, é fantástico, né? Vamos ler comigo aí o verso de número 14 do texto que nós lemos no início. Vamos lá, verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Oh, meus irmãos, que prazer danado foi aquele discípulo de Jesus, com ele lá, tocando nele, né? Conversando com ele. E essa conversa aqui não está na Bíblia, maravilhosas, que talvez demorou noites inteiras. O cadê esse homem tem ao lado de Jesus? Coisa maravilhosa. A presença de Jesus aqui, amado, nossos irmãos que contemplaram ele, né? Que ouviram ele, conviveram com ele, irmão, 3 anos assim, num relacionamento fantástico do Deus poderoso, que a qualquer momento poderia ser um milagre, uma coisa que acontecesse, né? Como ele andando pelo caminho lá, Bartimeu cego, curou. O barco ia afundar, ele, calma, acabou tudo, né? Lázaro morreu, ressuscita Lázaro. Que maravilha, irmão, está ao lado de um homem desse. Brincadeira, um homem Deus, é coisa fantástica. Nós estamos aqui sem ter ele, alegre, mais alegre do que pinto em beira de cerca, né? Estamos aqui, alegre, ele está no nosso coração, ele mora no nosso coração. Nós já estamos alegres, Ronaldo, só por isso. Por isso que ele disse: mais felizes, mais bem-aventurados vão ser aqueles que não viram. Dedé, não viu. Ei, Tereza, não viu. Mas serão muito mais abençoados, mais bem-aventurados do que aqueles que viram. Porque eles, nós aqui, cremos sem ter visto. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero ver se estoura o tempo. Primeiro ponto da nossa exposição: a encarnação do Deus Filho. Irmãos,
O anúncio da vinda de Jesus, irmãos, para estar presente na humanidade, veio do próprio Deus, né? Vamos ver aí, Gênesis 3:15, olha, ele disse ao primeiro casal, Adão e Eva, ele disse que, e a Escritura Sagrada resiste, vamos ver o que é que diz aqui, Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, então a vinda de Cristo era esperada pela humanidade. Está aqui essa palavra. Quem primeiro disse que ele vinha foi o pai, os dois casais. Todo mundo que veio dele tinha obrigação de saber. Só que esse casalzinho, né, nunca disse nada. E aí aconteceu o que aconteceu. A humanidade, né, não foi 100%, irmãos, né? Aí o povo esperava o Messias para quê? Para fazer a redenção do povo de Israel. É isso que que o povo de Deus, olha, o povo de Deus, que era o povo de Deus, sabia que o Messias vinha, tudo em alto e bom som, proclamado pela Torá, pela Septuaginta, anunciada pelos profetas, não sei o que lá, pelo Sinédrio, e esses incircuncisos nem creram em Jesus Cristo. Chamava ele de quê? De impostor. Esse não é filho de Deus coisa nenhuma, porque eles não creram. O acontecimento, amado, da encarnação é algo inédito na história e nunca aconteceu nada igual, é idêntico ao Filho de Deus nascer aqui na terra. Não existe, né? Jamais aconteceu uma coisa dessa, jamais. Bem, ele nasceu já Superman, morreu, já viveu, Mulher-Aranha, Homem-Aranha, não sei o que, né? Mas eu estou falando do verdadeiro Deus. Não é algo inédito. Não existe, irmãos. Porque outras figuras, irmãos, conhecidas na humanidade, que são destacadas, irmãos, como personagens religiosas, não puderam se igualar a Deus. Cadê Confúcio? Cadê Maomé? Não é? Cadê Buda? Tem não. Ninguém, amado, personagem nenhuma pode se igualar com o Filho de Deus, com o que se encarnou. Nenhum teria essas condições, irmãos, né? Porque ele veio o quê? Dentro das promessas. Primeira promessa que fez, o pai a quem? Ao primeiro casal. De vocês vai vir o que vai resolver o problema de vocês. Vocês fracassaram, vocês erraram, mas ele vai... Tem uma coisa, quem crê nele que vem já está salvo agora, eu adoro, agora vocês já estão salvos. Mas eu acho que ele nem crê bem direito nessas coisas, né? Entendeu, irmão? Então, meus amados, ele veio dentro das promessas, primeira de Deus, irmão. Ele veio para fazer o quê? Anunciar o reino de Deus, a recuperação, a perda do paraíso. Ele veio para perdoar o pecado do homem. Está perdoado, pago, quitado, escrito de dívida, Colossenses 2,14, né? Na cruz ele cravou o nosso escrito de dívida, puxou o vale lá, a promissória, o cheque pré-datado, rasgou, e vocês não devem nada, não é? Não devem nada, irmãos, não é? De modo que ele veio para trazer as boas novas, veio para fazer a redenção do homem, dizer ao homem que agora há uma chance, agora uma vez. Amados, as Escrituras Sagradas registram em muitos textos, irmãos, toda a trajetória do antes como depois. Basta só ler a Bíblia. Irmãos, eu tenho tanta vontade de ter tempo para um estudo da palavra de Deus, eu ir cascavear grandes teólogos como que eu gosto, né? J.I. Parker, como eu gosto de Charles Hodge, como eu gosto, amados, de Calvino, de todo mundo. Gostaria de colocar aqui
coisas que eu estou pensando que ele sabe muito mais do que eu, mas eu não tenho tempo, só procuro na Bíblia. E na Bíblia eu encontro respostas para o que eu estou pensando. Irmãos, é a Escritura Sagrada que narra tudo, que conta tudo. O Antigo Testamento traz o perfil de quem? Do Filho de Deus, irmãos, né? Em tipo, em figura, dizendo que ele vem para estar conosco, irmãos, e detalham aqui, amado, o personagem, toda a descrição, irmão, dele, o seu nascimento, a sua concepção, amado, o seu nome, antes dele vir, qual era, o nome dele antes dele vir já, qual era, tudo de Jesus está pronto aí, e aquele sinédrio, Caifás, Anás, os escribas, para dizer, puxa vida, não entendeu como nós? Brincadeira. Então, amados, tudo foi profetizado. Vamos ler comigo aí, Miqueias 5, vamos ler Miqueias não, Isaías 7,14. Só esse verso aqui, amado, que tem tantos outros, não vamos ler. Não, Miqueias não. Aqui está Miqueias. Não, entre parênteses está Isaías 7,14, que é o primeiro. Certo? Os outros são outros que podem ser lidos. Vamos lá? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. Amados, ele veio, os camaradas que lê as escrituras não deram bola. Os camaradas responsáveis pelo templo, responsáveis pelo povo de Deus, né? Uma pessoa estava assistindo essa novela de Jesus aí e disse: mas eu não estou entendendo nada. Eu digo: leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, né? Em segundo lugar, irmãos, uma natureza sem pecado. Eis aí a grande diferença, viu, Wesley? Uma natureza sem pecado. Uma natureza, porque a natureza é pecaminosa, porque a natureza nasceu sob a égide do pecado. Quem nasce de Adão é pecador. Jesus não nasceu de Adão, embora tenha nascido de Maria, mas nasceu da concepção do Espírito Santo de Deus. Então a natureza sem pecado, irmãos, é outra coisa inédita. Outra coisa inédita, irmãos, do Filho de Deus. Vamos ver aí Romanos, vamos ver aí João 8,46, né? Veja o que foi que Jesus disse, né? Da natureza dele sem pecado. Veja o que foi que Jesus Cristo disse em João capítulo 8, verso 46. Vamos lá? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quer dizer, o cara sem pecado, irmão. Por isso que ele é o Salvador, o homem legal para nos salvar. Essa é uma pergunta que ninguém, o mundo, sabe responder. Nós sabemos responder, porque ele tem a natureza humana e a natureza divina, irmãos. Uma pergunta que nós podemos responder. O Senhor Jesus, irmãos, como encarnado, ele foi tentado, irmãos, várias vezes e não cedeu e não deu lugar ao pecado. Olha, por ser sem pecado, ele não deixou de ser tentado, não. Lembro que daqui a uns 4 estudos, a minha última abordagem sobre o diabo. O encontro assim foram vários. Eu quero tratar de um ali no deserto, ele ali transforma pedra em pão, pule do pináculo do templo, tudo ali. Nós vamos ver isso aí. Ele não cometeu pecado, por isso que sem pecado ele nos salvou dos nossos pecados. Meus irmãos, essa diferença, irmão, nos mostra que o Filho de Deus, irmãos, em sua natureza divina e na sua natureza humana, irmãos, ele se habilitou, irmãos, para ser o quê? Na cruz do Calvário, o substituto do homem. Você de pecado, a humanidade pecadora, eu vou pagar de uma vez por toda. Deu a vida por todos, não é? Quem creu está salvo. Quem não creu que ele deu a vida por eles que não creu está condenado.
Está lá na lei, na palavra de Deus. Claro isso, amados. Irmãos, se habilitou para ser nosso substituto. E a morte dele foi uma morte sacrificial, né? Seu sangue foi derramado. Não foi o sangue dos animais que o povo de Israel fazia sacrifício, mas foi o sangue dele, irmãos, que foi, ele assumiu o homem e assumiu também toda a mazela do homem, assumiu o pecado, né? Quando você assume, alguém assume tudo que ele tem, bônus e ônus, despesas e receitas, né? Um colega meu comprou uma empresa certa vez aí no comércio, aí o cara vendeu e deu o total que tinha para entrar, que tinha para vender e a dívida, né? E aí o cara não se preocupou muito com a dívida, não, mas se preocupou mais com o que ia para isso aí tudinho, deu tudo isso que eu perceber. Bem, nem todo mundo pagou, 50% não pagou. Então ele teve o ônus, porque ele assumiu a empresa, comprou a empresa, né? E de modo, irmãos, que nós, irmãos, precisamos entender que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e ele foi suficiente, a vida dele foi suficiente para pagar o pecado da humanidade. Irmãos, o sacrifício de Jesus, vamos ver aí, Hebreus 4,15, o sacrifício foi aceito pelos motivos de estar de acordo com a vontade soberana. Deus aceitou a dívida do homem que Jesus pagou. Deus aceitou a dívida do homem pela a morte do seu filho, pagando a morte com sangue, derramando seu sangue. O que é que diz aí? Vamos lá? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Oh, maravilha! Está limpo, pode me limpar, né? Pode, né? O que foi que Jesus disse ali? Os discípulos fizeram um nhen para não lavar os pés, né? Jesus disse: se você não lavar os pés, todo o seu corpo está sujo, não tem a parte comigo, tem que lavar, né? Eu dou o exemplo, lavo, quero que vocês lavem também. E em terceiro e último lugar, irmãos, o propósito da encarnação. Qual foi o propósito da encarnação, né? Esse plano, irmão, de Deus para a redenção do homem estava incluído, amados, a vinda de Jesus ao mundo. Complicação, como é que um eterno vem ao mundo? Mas ele veio porque ele sabia, ele veio para dar a vida dele por nós, né? Ele veio para salvar o homem da condenação eterna. Vamos ver Gálatas 4,4, irmãos, ele veio em plenitude de tempo e com a missão de resgatar o homem. O que é que diz aí a palavra? Vindo, porém, a plenitude do tempo, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Irmãos, que coisa fantástica, como é bom, amado, a gente compreender isso. A sua manifestação, amados, entre nós aqui, não só, amados, apresenta a sua humanidade real. Ele foi um homem com todas as fragilidades do viver do homem e da maldade do pecado que humilha o homem com sofrimento e morte. Ele conviveu com tudo isso, ele viu tudo isso, não é, irmãos? Ele conviveu com tudo isso. Mas, por outro lado, irmãos, a encarnação trouxe o quê? Vamos ler aí, João 3,2. A encarnação, irmão, trouxe o Deus Filho ao mundo e os homens puderam conhecer a sua divindade. Vamos lá para o texto. Este de noite foi ter com Jesus Cristo e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Diga aí, meus irmãos, que maravilha, né? Nicodemos lá com Jesus, olha aí. E Jesus então falando para um maioral, falando para um
um homem ali do Sinédrio, uma autoridade, né, que disse: tu é vindo de Deus, cara, porque ninguém faz isso se tu fizesse não. Moisés foi muito bom, fez 20 milagres, tu já vai bem uns 60, 70. Irmãos, é muito gostoso, hein, né, viver isso na vida da gente. Olha, o Filho de Deus veio ao mundo, irmãos, como um ser divino, e assumiu a nossa identidade, se colocando no nosso lugar, tomando a nossa parte para realizar o plano da minha redenção, da sua redenção, da redenção do homem, irmãos, né? Então, o Redentor veio perdoar o pecado da condenação do inferno e trazer o quê? A grande oportunidade de nós vivermos para sempre, de vivermos no céu, na eternidade. Ele nos garante isso. Deus seja louvado. O maior instrumento, irmãos, o maior instrumento, vejam aí Marcos 1:15, olha, o maior instrumento de salvação do homem utilizado por Jesus Cristo foi as boas novas do Evangelho. Ele iniciou o seu ministério assim que saiu do deserto. Ele entrou ali e ele foi logo dizendo para os que estavam seguindo a ele. Ele disse o seguinte, vamos lá, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, que coisa fantástica, né? É esse o Deus que nós cremos, né? E nós vamos para a conclusão da nossa exposição, né? A encarnação do Filho de Deus foi a grande oportunidade que a humanidade teve, foi o exercício do amor de Deus por nós, irmãos. Precisa valorizar mais isso, ter uma vida mais consagrada com Deus, irmãos. Está lá em João 3,16, né? Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele veio ao mundo, irmãos, e ofereceu a sua vida pela morte, né? Em favor de nos perdoar. Amados, o pecado é totalmente abominável a Deus. Ele não aceita o pecado cometido pelo homem. Deus não aceita. O pecado é uma coisa errada. Nós mesmos não aceitamos uma coisa errada que nosso filho faz, que alguém faz, alguém ligado a gente faz, a gente quer repreender, quer chamar atenção. Nós que somos também pecadores, mas ele que é puro, né? Não pode aceitar. O pecado traz o perigo da morte, afasta o homem, irmão, de Deus, né? A menos que ele ouça o Evangelho, acredite em Deus, seja perdoado para fazer parte, irmão, do plano de Deus. Vamos lá, Mateus 15, 19 a 20. Olha, eu gostei muito desse texto aqui, olha o que é que diz. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmios. São estas coisas que contaminam o homem, irmão, não é? Mas o comer sem lavar as mãos não contamina, mas é o que entra lá, irmão, dentro de nós, né? Todos os eleitos, irmãos, estão dentro do plano, do propósito de Deus, e em Jesus Cristo foram garantidos pela remissão do pecado. O pecado, né? Ele remiu o pecado dos pecadores, né? Que custou um preço muito caro, né? Custou a morte de Jesus, que veio ao mundo, que se habilitou para ser o nosso Salvador. Então ele veio para nos trazer, irmãos, a salvação, a redenção e nos livrar, irmãos, deste pecado da morte que nos leva para o inferno. Ele nos livrou. A encarnação de Jesus veio para nós como homens, ele nos livrar da condenação da morte. Amém?